os alunos do terceiro ano. Vamos começar a nossa aula, tá? E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos instrumentos musicais. E dentro dessa matéria eu vou falar para vocês sobre a percussão. Mas, antes disso, eu gostaria de corrigir o nosso exercício da aula passada. Vamos ver o que pede a nossa primeira questão. Como são classificados os instrumentos que, para produzir o efeito musical, precisamos soprar neles? Eles são chamados de sopro, tá? São os instrumentos de sopro. A segunda questão. Dê um exemplo de um instrumento classificado como sopro. Aí é uma resposta pessoal, você pode conhecer outros instrumentos e tal, mas a minha resposta eu coloquei o que a gente toca. Aí eu coloquei a flauta, tá? A terceira questão dada a figura do instrumento musical abaixo, escreva seu nome e a sua classificação. Eu levei aquele instrumento, de vez em quando eu levo para a sala de aula, toco para vocês, que é a flauta transversa. Você pode escrever flauta transversa ou flauta transversal. As duas formas estão corretas, tá? E a classificação da flauta é sopro. A questão 4, vamos ver o que ela está pedindo. Dado o caça-palavras abaixo, encontre os seguintes instrumentos de sopro: oboé, tuba, clarinete, gaita, flauta, pífano, flautim, trombone, trompete, trompa, fagote, saxofone. Aí eu marquei a forma como eles estão dentro do caça-palavras, né? E eu iluminei para ficar mais nítido para vocês verem. Então nós temos aí, alguns nomes estão deitados ou estão em pé, né? Nós temos aí em pé a gaita, a flauta, o trompete e o pífano. E deitado a gente tem o fagote, saxofone, tuba, trompa, clarinete, flautim e trombone. Se vocês acharam todos esses instrumentos, a questão também está correta. Bem, eu vou começar a nossa aula fazendo uma pergunta. Quais são os instrumentos classificados como de percussão? O que um instrumento ele precisa para ele ser classificado como percussão? Então, nós temos a nossa resposta. Os instrumentos musicais de percussão são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos de bater neles, tá? Porque a palavra percussão significa percutir, que é o mesmo que bater. E nós temos, eu coloquei uns exemplos para vocês. Coloquei a bateria, coloquei o pandeiro, inclusive eu estou aqui com um pandeiro, né? Você segura o pandeiro com uma mão e você bate no outro, e ele tem aqui os pratinhos, né? Que também auxiliam acrescentando a sonoridade característica do pandeiro. Coloquei, eu não coloquei, mas vou mostrar para vocês, né? O triângulo, né? O triângulo, para você bater corretamente nele, você não pode segurar ele abafando o som. Você tem que só fazer assim para poder vibrar o som, tá? E o outro instrumento que foi colocado também é o chocalho. Trouxe um exemplo para vocês, né? Um ovinho. Aí vocês vão perguntar, mas professor, o chocalho a gente não bate nele. Realmente, você não bate o chocalho, a gente sacode ele. Mas o ato de você sacudir o chocalho aqui dentro é cheio de esferinhas, né? E essas esferinhas, elas, na hora que você sacode, você produz o efeito percussivo, porque a esferinha bate contra a parede do instrumento. Então, por isso, o chocalho é considerado um instrumento de percussão. E nós temos a bateria, né? Que é tocado com as baquetas, né? Então, relembrando a nossa aula de hoje,
Os instrumentos musicais de percussão são os que, para produzirmos o efeito musical, precisamos bater neles. A palavra percussão vem de percutir, que é igual a bater, tá? E como representantes, nós temos a bateria, pandeiro, chocalho e o triângulo que eu acrescentei aqui para vocês. Existem outros, mas esses são os que a gente, no primeiro momento, a gente lembra, tá? A nossa aula fica por aqui e até a próxima. Um abraço para vocês.